A faixa intermediária tem opções bastante interessantes no mercado brasileiro, e a chegada oficial da Xiaomi melhorou ainda mais nesse quesito. Pegamos o Redmi Note 7 e comparamos com o Moto G7 Plus para ver qual dos dois vale mais a pena, apontando as vantagens e desvantagens de cada um para te ajudar. Você quer saber em qual dos dois investir o seu rico dinheirinho? Segue assistindo esse vídeo que a gente vai te ajudar. Aparelhos intermediários não costumam trazer grandes novidades em design, e é bem o que acontece com esses dois. Ao menos ambos já trazem acabamento em vidro, que é mais elegante, mas mais frágil também. A diferença no tamanho é pequena, sendo o Redmi Note 7 mais alto, mas curiosamente com aproveitamento melhor da parte frontal em tela, ou seja, tem menos bordas. Além disso, é um pouco menos espesso, sendo assim o primeiro ponto vai para o modelo da Redmi, apesar de ser um pouco mais pesado, mas por um bom motivo. A gente vai falar dele mais pra frente. Mas se você gosta também de ter os melhores acessórios na caixa do dispositivo, o Moto G7 Plus tem um carregador super rápido e fone de ouvido no kit. O Redmi Note 7 tem só um carregador de 10 watts e nada de fone. O Redmi Note 7 tem a plataforma um pouco mais potente que o Moto G7 Plus, mas a gente já está acostumado a ver aparelhos mais fracos entregarem um desempenho melhor por ter uma otimização de software mais eficiente. Não chega a ser o caso aqui, mas o dispositivo da Motorola não ficou muito atrás do Redmi Note 7 em nosso teste de abertura de aplicativos. Foram só 4 segundos a mais no G7 Plus. Nos jogos, a pequena diferença se repete, novamente em favor do aparelho da Xiaomi, que consegue rodar PUBG Mobile a uma taxa um pouco melhor, assim como Injustice 2. Sendo assim, mais um ponto para o Redmi Note 7 neste comparativo. Lembra que a gente mencionou em design sobre o peso dos aparelhos? Pois é, o Redmi Note 7 é mais pesadinho e é por um bom motivo, ele tem a bateria maior. E isso reflete, claro, no tempo de uso em nosso teste, que durou cerca de 3 horas e meia a mais sobre o Moto G7 Plus. Um teste padronizado com o mesmo tipo de uso nos dois dispositivos, é bom lembrar. Mas o aparelho da Motorola consegue seu primeiro ponto pelo tempo de recarga, que demora menos de 1 hora para ir de 0 até 100%. Já o Redmi Note 7 precisa de 2 horas na tomada para ter a capacidade completa de sua bateria. Então um ponto para cada aparelho aqui em bateria. O MIUI é uma interface com bastante recursos extras, aparência que não lembra nem de longe o Android e tem uma ótima fluidez e otimização de bateria, apesar de a 10ª versão ter perdido um pouco dessas vantagens. Já a Motorola usa o que a própria empresa chama de Android puro, que teve alguns problemas nos últimos anos, mas está funcionando legal aqui no Moto G7 Plus. Além disso, são incluídos os gestos como recursos extras. Dá para abrir a câmera, ligar a lanterna, fazer captura de tela e muito mais com bastante facilidade nos aparelhos da marca. Como nenhum dos dois aparelhos tem proteção contra água e poeira, mas são resistentes a respingos, nada muito especial em nenhum desses dois ótimos intermediários. Então vai um ponto para cada um. E vamos para as câmeras, distribuir bastante pontos para os dois aparelhos. Ambos possuem conjunto duplo na parte de trás, sendo o sensor secundário voltado para auxiliar em fotos com modo retrato, e outros modos no caso do G7 Plus. Com boa iluminação dá para tirar boas fotos com os dois aparelhos, mas o Redmi Note 7 tem uma vantagem. Tanto o HDR quanto a inteligência artificial podem te ajudar em muitos cenários. O Moto G7 Plus também tem o HDR, mas não ajuda tanto, e às vezes até estoura algumas áreas da imagem em vez de melhorar o quadro geral. Ponto, portanto, para o Redmi Note 7. Com pouca luz, a Motorola fica atrás por não oferecer um modo noturno, mas isso não significa necessariamente fotos melhores no Redmi Note 7, que é um intermediário que tira fotos com poucos ruídos, mas o modo noturno não melhora muito a qualidade da imagem. Às vezes só deixa ela um pouco mais clara e granulada. O Moto G7 Plus não é um campeão em fotos com pouca luz, mas ele consegue ter menos ruídos, mostrando bem os objetos em quadro. É verdade que ele aumenta bem a exposição, estourando áreas mais claras, mas o resultado é bastante satisfatório. No fim das contas, temos aqui um empate, com vantagens e desvantagens nos dois aparelhos. O sensor secundário consegue ajudar bem nas fotos com modo retrato. Claro que os recortes não são o ideal, e em todos os casos, mas para a categoria intermediária, está de bom tamanho. A Motorola tem mais do que apenas um modo retrato em seus aparelhos com câmera dupla. Ela oferece também recursos como o Cinema Graph, o recorte de fundo e o destaque de cores, que também não são muito precisos, mas é um diferencial, então ponto para o G7 Plus. Na selfie só tem decepção. O Redmi Note 7 tem o hábito de estourar o fundo da cena em ambientes bem iluminados e granula bastante em ambientes com pouca luz. Já o Moto G7 Plus estoura qualquer área clara, mesmo que seja o rosto da pessoa. Ou seja, ele tem uma exposição mal calibrada. Com pouca luz até que faz um trabalho bacaninha, então ponto para o modelo da Motorola. E por fim, em vídeos temos dois aparelhos que gravam em resolução 4K com qualidade dentro do esperado para intermediários. A estabilização é boa em ambos os casos
E o áudio não é dos melhores, mas dá pro gasto. Empate e 1 ponto para cada um, de novo. A Xiaomi ficou conhecida como rainha do custo-benefício, mas isso não se reflete aqui no Brasil. Infelizmente, os preços oficiais são mais elevados que os da concorrência. Para quem ainda prefere buscar os modelos, digamos, importados aí por fora, vai conseguir valores melhores. Mas considerando o valor oficial dos aparelhos com garantia nacional, o Moto G7 Plus fica em vantagem, e isso empata o nosso comparativo. Embate bem equilibrado e interessante, e é legal ver que a categoria intermediária tem boas opções para quem não quer gastar muito dinheiro, mas busca um bom smartphone. No fim das contas, quem pegar o Redmi Note 7 fica em vantagem em desempenho, bateria e nas fotos no modo geral. Já quem pegar o Moto G7 Plus consegue boas capturas nos mais diversos cenários e não fica muito atrás em desempenho, pelo menos. E aí, qual deles é a sua escolha? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Explica o motivo pra gente também. E aliás, aproveita para deixar a sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até mais.